Olá, meu nome é Letícia e eu vim falar um pouquinho o que é uma úlcera por pressão. A úlcera por pressão consiste em uma lesão isquêmica decorrente da compressão do tecido mole entre a saliência óssea e uma superfície externa por tempo prolongado. E as úlceras por pressão são uma importante causa de morbidade e mortalidade, especialmente para pessoas com sensibilidade reduzida, imobilidade prolongada ou idade avançada. Ou seja, é muito comum em pessoas idosas, acamadas, decorrente de alguma doença, né, alguma comorbidade que deixa essa pessoa acamada. Na primeira imagem, podemos observar uma úlcera por pressão em estágio 1 e na segunda imagem podemos observar uma úlcera por pressão em estágio 4. A úlcera por pressão ocorre em virtude de mudanças degenerativas da pele ou tecido subcutâneo expostos às forças de pressão, cisalhamento, tração, fricção, umidade e nutrição inadequada. A pressão sobre a proeminência óssea prejudica a circulação sanguínea, favorecendo a morte celular e, consequentemente, o aparecimento da úlcera. O cesariamento é um fenômeno de deformação da pele que ocorre quando as forças que agem sobre ela provocam um deslocamento em planos diferentes. No geral, a úlcera por pressão ocorre devido à falta de fluxo sanguíneo. Quem tem a sensibilidade diminuída e mobilidade prolongada e pessoas acamadas com idade avançada são mais propensas a ter úlceras por pressão, por mais que tenha atualmente toda a tecnologia e todos os cuidados para preveni-las. As úlceras vão aparecer mais nas regiões mentoniana, occipital, escapular, cotovelo, sacral, isquio, trocânter, crista, ilíaca, joelho, maleolo e calcâneo. E os fatores que aumentam os riscos para se desenvolver as úlceras por pressão são pessoas com lesão medular, idoso incapacitado, pessoas incapazes ou com dificuldade de mobilidade do corpo, doenças degenerativas como osteoporose, pele frágil, incontinência urinária ou intestinal e desnutrição ou obesidade. Eu sou a Joyce e nesse slide nós iremos ver como realizar a prevenção de úlceras por pressão. Pessoas com fatores de risco para úlceras por pressão devem ser avaliadas sistematicamente quanto à sensibilidade da pele e aos cuidados que devem ser estabelecidos através de um plano assistencial pautado nas necessidades individuais de cada cliente. Os seguintes itens devem ser sistematicamente observados. São eles: avaliar diariamente o aparecimento de áreas avermelhadas sobre as proeminências ósseas que, quando pressionadas, não se tornem esbranquiçadas. Observar o aparecimento de bolhas, depressões ou feridas na pele, documentar todas as alterações observadas. Instituir terapêutica apropriada imediatamente ao sinal de qualquer lesão tecidual. Reposicionar o cliente acamado com mobilidade reduzida, no mínimo a cada 2 horas, para aliviar a pressão. Utilizar uma programação sistematizada de mudança de posicionamento, orientar e garantir a mobilização do cadeirante em posição sentada a cada 1 hora. Utilizar itens que possam ajudar a reduzir a pressão, como travesseiros e colchões, para redução de pressão, acolchoamento de espuma e entre outros. Garantir um plano nutricional com a quantidade necessária de calorias, proteínas, vitaminas e minerais. Fornecer e incentivar a ingestão diária adequada de líquidos para hidratação. Incentivar e auxiliar na estruturação de atividades físicas. Manter a pele do cliente seca e hidratada. Prevenir dermatites associada à incontinência, evitando contato com urina, fezes, higienizando após eliminações e utilizando cremes de barreira se for necessário. Não massagear áreas com sinais de ulceração. E não utilizar almofadas em forma de anel, pois não garante o princípio de distribuição da pressão. Nesse slide, com a ajuda da imagem ilustrativa, nós estaremos vendo os estágios da lesão por pressão. No estágio 1, a pele intacta com vermelhidão, não branqueável, de uma área localizada, usualmente sobre uma proeminência óssea. No estágio 2, a perda parcial da espessura na pele, envolvendo epiderme, derme ou ambas. A úlcera é superficial e se apresenta clinicamente como uma abrasão, bolha ou cratera rosa. No estágio 3, a perda da espessura total do tecido,
a gordura subcutânea pode estar visível, mas não há exposição de ossos, tendões ou músculos. Já no estágio 4, a perda da espessura total do tecido, com exposição de ossos, tendões ou músculos. E para finalizar, tem as que não podem ser classificadas, que são aquelas com perda total do tecido e cujas bases estão cobertas por esfacelo, né? Que é um tecido inviável, úmido e não vascularizado, e que ele pode ter a coloração marrom, preta ou acastanhada. É importante o profissional da saúde se atentar nos cuidados informados sobre úlceras por pressão, para que seja evitado o aparecimento de novas lesões e para que o tratamento e avanços clínicos do cliente não venham a ser comprometidos. Tratamento. Para o tratamento ideal das úlceras por pressão, existem alguns princípios fundamentais. O primeiro deles é que a patologia de base da úlcera por pressão, ela deve ser tratada sempre que possível. 2. A pressão, ela deve ser aliviada ou completamente removida por medidas adequadas para que seja evitado maiores danos. E o terceiro, a nutrição, que é de extrema importância para a cicatrização das úlceras por pressão. No caso, é necessário fornecer calorias suficientes, fornecer uma quantidade adequada de proteínas para o equilíbrio positivo de nitrogênio, fornecer e incentivar a ingestão diária adequada de líquidos para a hidratação, fornecer vitaminas e minerais adequados, ter cuidado com as úlceras de forma otimizada. Caso haja necrose ou esfacelos, considerar o descobrimento para a remoção do tecido desvitalizado no leito da ferida. Limpar a úlcera e a pele ao redor. Realizar a remoção dos detritos em cada mudança de curativo para minimizar a contaminação. E usar coberturas apropriadas para a manutenção da umidade da pele lesionada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a infecção da ferida. As feridas abertas, elas são colonizadas, ou seja, contêm bactérias, e o aumento desse número de bactérias na ferida é um fator de risco para a infecção. Os principais sinais de infecção nos locais de ferida são odor, aumento de exudato ou exudato purulento, granulação ausente ou anormal do tecido e aumento da dor. Dor, hiperemia e aparecimento de lesões satélites na pele adjacente à úlcera são sinais de disseminação à infecção aos tecidos subjacentes. Sinais sistêmicos como febre e bacteremia podem surgir como complicação grave e necessita de terapêutica antimicrobiana sistêmica apropriada, de acordo com uma avaliação médica. Em feridas com colonização crítica ou infecção, o uso de cobertura antimicrobianas como espuma de prata ou alternativamente um curativo de alginato de prata pode ser útil. Se houver um odor fétido ou uma secreção purulenta, uma limpeza mais frequente e possivelmente um desbridamento serão necessários. E ainda falando um pouquinho sobre a infecção, devemos sempre nos atentar ao risco de contaminação cruzada dentro da instituição e seguir recomendações fornecidas para evitar essas contaminações cruzadas de micro-organismos, seguindo sempre as precauções de isolamento de substâncias corporais quando estiver lidando com úlcera por pressão, usando luvas limpas para cada paciente e quando estiver tratando múltiplas úlceras em um mesmo paciente, devemos nos atentar em deixar a úlcera que estiver mais contaminada por último. Após isso, sempre retirar as luvas e fazer
a higienização das mãos, usar instrumentos estéreis para fazer o desbridamento da úlcera e, após esse desbridamento, sempre monitorar o paciente e estar alerta para alguns sinais de febre indicada, taquicardia, hipotensão e a deteriorização no status mental do paciente. Usar sempre curativos limpos ao invés de curativos estéreis para fazer o tratamento das úlceras. E em situações de cuidado domiciliar, o descarte desses curativos contaminados devem sempre ser feitos de maneira consistente com a regulamentação local. E para finalizar o nosso trabalho sobre úlcera por pressão, concluímos que, apesar de todo o cuidado que a enfermagem tem com as mudanças de decúbito, as trocas de curativos, as minimizações de forças de fricção, entre outros cuidados, não faz com que a úlcera por pressão regrida de tamanho. Porém, sabemos que a melhora da úlcera por pressão também não depende apenas dos cuidados da enfermagem, mas também de fatores extrinsecos que incluem a fricção e o cisalhamento associados e a umidade, e os fatores extrinsecos que consistem na perda da sensibilidade, diminuição da força muscular ou mobilidade dos pacientes, como a incontinência, a hipertermia, a anemia, a desnutrição proteica, o tabagismo e também a idade avançada.